Vamos para a palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar está em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 20, diz: Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Presta atenção. Se o Senhor olha para essa geração através do teu profeta e o primeiro verbo que ele conjuga é vinde, isto significa que essa geração ela se encontrava distante do Senhor. Isso significa que essa geração estava tendo condutas e obras que Deus estava reprovando. Isto significa que essa geração precisava da graça de Deus para alcançar a remissão dos seus pecados. Mas continuando no texto, olha como ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca. Quando eu parei para meditar nesse texto, irmãos, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Por que ele fez questão, ao revelar para o teu profeta, duas tonalidades diferentes de cores para o pecado? Porque quando a gente vai entender um pouquinho do que é a cor escarlata, a palavra escarlata vem do feminino escarlate. Essa cor ela é um vermelho que migra mais para o laranja. É como a cor do fogo. Quando a gente vê aquela chama avermelhada com laranja, essa é a cor escarlata. Quando a gente olha para o carmesim já é uma cor também vermelha, só que ela já migra para o roxo, ela já migra para o púrpura, ela já é uma cor mais forte. E aí veio o primeiro ensinamento do Senhor. O Senhor foi muito claro ao falar comigo que a língua, está escrito no livro de Tiago, ela é como um fogo. Quando eu peco na minha maneira de falar, na minha maneira de me expressar, o meu pecado se torna vermelho como a escarlata. O fogo ele vem para dois propósitos, nós já aprendemos. Ou ele vem para nos purificar, ou ele vem para inflamar. Quando da nossa boca saem palavras de sabedoria, quando da nossa boca saem palavras, irmãos, que têm os seus fundamentos nas Escrituras Sagradas, esse fogo vem para produzir purificação no nosso meio. Mas quando nós não temos sabedoria na maneira de se expressar, quando nós não temos sabedoria na maneira de nos posicionarmos diante das palavras que saem da nossa boca, como nós aprendemos, ou são palavras mentirosas, ou são palavras torpes, pronto, esse pecado, que é vermelho como a escarlata, ele sobrevém à nossa vida. Por isso que o Senhor diz que Ele vai transformar Sudecaia, Ribecum, Manai de Cantas, o pecado que é vermelho como a escarlata, como brancos como a neve. Por que a neve, irmãos, como referência? Nós sabemos que a neve tem como matéria-prima principal a água. E nós já aprendemos no dia de hoje que quem crê em Cristo, rios de águas vivas fluem do teu ventre, porque haviam de receber o Espírito Santo de Deus.
Então, o que o Senhor está dizendo, a primeira coisa, Ele está falando, olha, vem, se achega perto de mim, se aproxima, tu que está cansado e afadigado. Porque a primeira coisa que Ele vai fazer nas nossas vidas é transformar a nossa maneira de falar. E por que Ele vai transformar a nossa maneira de falar, irmãos? Porque a boca fala o que o coração está. Quando o nosso pecado é vermelho como a escarlata, isso significa que o nosso coração precisa de uma purificação. E quando Ele purifica, irmãos, a palavra que é a neve branca, como a gente viu, a neve vem da onde? Do céu para... A partir desse momento, o que flui de dentro de nós são palavras que vêm do céu para a terra. Mas não vem, irmãos, como cubo de gelos, como uma chuva de granizo. Mas vem com a leveza, a suavidade, sudecaia, ridecou manai decantas, dos flocos de neve. Segundo, Ele diz para as pessoas que estão distantes, vem, eu vou transformar esse pecado que é como a escarlata, em branco como a neve. E o segundo, Ele diz assim, eu vou transformar o pecado que é vermelho como o carmesim, em branco como a lã. O vermelho carmesim, nós já vimos que é um vermelho puxado por púrpura. E quando eu olho para esta condição, eu lembro da parábola do mendigo, Lázaro, e do rico. E a Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. Só que o rico, a Bíblia diz que ele tinha suas vestes semelhantes a púrpura. Logo, quando Deus está tratando esse vermelho como o carmesim, Ele está falando das nossas vestes espirituais. Quando a gente observa aquela parábola, a gente vai ver que aquele rico deixou de fazer muitas coisas que Deus desejava que ele fizesse. Logo, quando nós pecamos no nosso corpo, quando nós transgredimos com as nossas obras, pronto, nós sujamos as nossas vestes como o vermelho carmesim. Por isso que o Senhor vai ser enfático ao profeta, em dizer que Ele transformará o vermelho carmesim como a branca lã. A lã é uma matéria-prima fundamental para se fazer vestimentas. Quando a gente olha para isso, não tem como não lembrar da igreja de Laodiceia, irmãos. Aonde aquela igreja se intitulava rica, aonde aquela igreja se intitulava no ápice dela, não precisava de mais nada, e Deus olha para ela e fala, tu é desgraçada, pobre, miserável e nu. Aí Ele fala, aconselho-te que de mim compre vestes brancas para cobrir a tua nudez. Logo o que Deus está dizendo é, vinde a mim, que eu vou transformar todas as obras que são vermelhas como a carmesim em branca lã. Observa a sequência, irmãos. Existe uma sequência. É impossível a gente ter as nossas obras saradas, as nossas vestes alvejadas, se antes Deus não purificar a nossa maneira de falar. Porque a nossa maneira de falar está atrelada ao nosso entendimento. Uma vez que eu tenho entendimento, eu peço perdão pelas minhas vãs maneiras de falar e também peço perdão pelas minhas obras que fiz da forma errada. Nisso, irmãos, nós vamos ficar em todo tempo com as nossas vestes alvas. Em Eclesiastes está escrito, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a cabeça. O óleo sobre a cabeça transforma aquilo que é escarlata em branca neve. E num paralelo também transforma as nossas vestes como vermelho carmesim em brancas lãs.
Deu para entender até aqui? Aí o Senhor vai ser enfático. Primeiro ele fala, vem até mim. Aí vamos lá, no versículo de número 19, ele diz assim, ó. Se quiserdes e ouvires, comereis o bem desta terra. Quando eu olho para essa palavra, se quiserdes, você sabe o que ele está dizendo? Eu estou mandando você vir, mas você tem o livre arbítrio. Vem, não faz mais nada? Não, vem, mas agora você vai ter o livre. Qual é o livre arbítrio? Ele fala, e ouvires. O que é ouvires, irmãos? É o compreender o que está sendo ensinado e praticar. Então, se eu quiser, ou seja, eu tenho um livre-arbítrio, e começar a dar ouvidos ao que Deus vai me ensinar e colocar em prática aquilo que Deus vai me instruir, ele está dizendo, agora sim, você vai comer o bem desta. O que é o bem, irmãos? Eu fui estudar essa palavrinha bem. Bem é tudo aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio. Em outras palavras, Deus vai fazer a gente viver uma vida equilibrada. É o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Se eu pratico o bem no meio da congregação, eu estou fazendo o bem coletivar. Se eu pratico o bem em qualquer lugar, irmãos, eu também estou fazendo o bem para a minha própria vida. Deus vai nos levar para pastos verdejantes. Ele vai nos guiar mansamente para as suas águas tranquilas. Ele não vai permitir que nada nos falte, porque as ovelhas ouvem a tua voz e seguem. E o que ele tem reservado para mim e para você, irmãos, é aquilo que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu só vou degustar do bem dessa terra se eu ouvir a voz do Senhor, que o tempo todo está nos dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas lá no versículo 20, irmãos, tem um mas. Olha lá. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, olha o que ele diz, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que é a espada, irmãos? A espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Logo, nós seremos o quê? Devorados pela espada. E o que significa essa palavra devorado, irmãos? É destruídos rapidamente, completamente. Quando somos devorados, nós somos destruídos rapidamente. E por que nós somos devorados pela espada do Senhor? Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a envie. Quando ele diz que ela prosperará naquilo que enviou, cuidado que ele não está dizendo que ela vai produzir prosperidade na nossa vida. Ela vai produzir prosperidade na nossa vida se a palavra que Deus der em nossa direção são palavras de bênção. Se ele der ordem ao teu anjo, se ele der ordem ao teu reino para nos abençoar, mas ele também pode lançar na nossa vida as palavras que a Bíblia diz que aquele que não obedece às maldições também está escrito. Ou vem a bênção, ou vem a maldição. E isso vem, irmãos, não é do maligno, não, vem da espada do Senhor. E por que vem da espada do Senhor? Porque esta nação se recusou a se achegar e se comportaram como pessoas rebeldes diante do Senhor. Em todo tempo, irmãos, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção para quem obedece,
a maldição para quem desobedece, a bênção para quem obedece. Quem obedece, os seus pecados, que era como a escarlata, transforma-se em branco como a neve. Os seus pecados, que eram vermelhos como a carmesim, se tornam brancos como a lã. E passa a comer o bem desta terra. Ei, Deus não falou lá no reino não, irmãos. Ele falou desta terra. Logo, se tem alguma área da nossa vida, que nós ainda não estamos comendo bem desta terra, é necessário a gente ir até Ele e dar ouvido à tua. Significa que nós estamos longe, significa que nós estamos distantes, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele não veio trazer destruição. Ele não veio trazer morte, irmãos. E Ele não veio roubar aquilo que era nosso, por direito que Ele nos outorgou. Por isso a palavra de Deus, que está escrita em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se o Senhor já esteve falando aqui para nós, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, irmãos, veio para 3 ministérios. Veio para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque se produzir arrependimento, pronto, a gente começa a prosperar. Mas se não produzir arrependimento, a gente começa a padecer pela própria palavra de Deus, pela espada que vem e nos devora. Então, por isso que Ele vem para convencer do pecado primeiro. Porque se depois do convencimento, aquilo que o homem abraçar, se ele quiser obedecer, justiça é essa, vai colher bênção. Mas justiça é essa também que se ele não quiser obedecer, ele vai colher as maldições. Porque já está escrito e pré-determinado na tua palavra. Já está definida a espada do Senhor e ela não volta vazia onde ela é lançada. Pois bem, irmãos, diante de todo este contexto, eu quero aprender com esse povo e ver o que eles fizeram de errado. Acho que é isso que nós temos que fazer. Se eles erraram a ponto de Deus vir e trazer esse texto que a gente acabou de ler, que estava em Isaías capítulo 1, versículo de número 18 ao 20, é muito importante a gente saber o que é que eles fizeram de errado, para que a gente não venha seguir o mesmo, aprendamos com os erros. Um dos princípios da sabedoria, irmãos, é aprender com os erros dos nossos irmãos e aprender com os acertos dos nossos irmãos. Se outrora eles erraram e trouxeram sobre a vida deles algumas maldições, então a gente tem que aprender com os erros deles, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. E a partir disso, colher as bênçãos que a gente acabou de estudar nas nossas vidas. Amém? Lê comigo lá, versículo 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Presta atenção. Observa que Deus está dividindo em 2 famílias aqui. Primeiro ele fala, ouve, ó céus, e presta ouvidos, ó terra. Quando eu olho para o ó céu e ó terra, quem é essa família do ó céus? Quando Deus está falando dos céus, Ele está falando dos anjos, seja os que militam a favor ou contra Ele. Ele está falando dos principados, das potestades. São as hostes celestiais, irmãos, que se encontram pairando, enfim, nos céus. Quando ele fala, ó terra, ele está fazendo menção de seres viventes, de pessoas que estão aonde? Na terra, de seres humanos, de almas viventes. Só que observa que a diretriz que ele dá para essas 2 famílias é diferente. Sudecai, Arridecom, Manai de Cantas. Para um ele diz, ouve.
E para o outro ele diz, presta ouvidos. Você fala, mas tem diferença? Tem. O que significa essa expressão presta ouvidos, ó terra? Essa expressão presta ouvidos, irmãos, significa assim, ó, inclina-te para uma determinada escolha. Então, o presta ouvidos respeita o livre arbítrio. Por isso que ele olha para a terra e diz, presta ouvidos, ou seja, né? Ouve, e se você desejar conduzir, seguir, você vai e pratica. Se você não desejar seguir, você não pratica. Só que quando ele olha para os céus, irmãos, para os seres que estão nos céus, ele já não fala mais presta ouvidos, ele fala ouve. Nesse momento, irmãos, quem está nesse ambiente, quem está nessa atmosfera, esse já não tem mais o livre arbítrio. E aí vem o primeiro ensinamento que eu quero dividir com a igreja. Hoje, nós somos o ó terra, mas quando a gente descer a sepultura, irmãos, nós vamos ser o ó céu. Por isso que ele vai chegar ou naquele dia, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Ou ele vai olhar para mim e para você e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conhe. Depois que nós fechamos os olhos, irmãos, tudo o que foi feito, agora só nos resta o grande trono branco. Só nos resta o juízo. Só nos resta agora a ouvir o que Deus tem determinado para nossa. Mas enquanto nós estamos na terra, ainda essa expressão está nas nossas vidas. Presta ouvidos. Ainda a gente consegue converter as nossas más obras em boas depois que fecharmos os olhos. Só resta ouvir o juízo que Deus tem predeterminado para as nossas vidas. Aí ele olha, irmãos, e ele diz a seguinte frase: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Primeiro, criei filhos. Quando é que nós nos configuramos como filhos de Deus? Lembra? Não vos prendais num jugo desigual com os infiéis. Aí ele começa tudo que a gente já aprendeu. Que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, que parte tem o fiel com o infiel. Em outras palavras, quando Deus tirou o povo lá do cativeiro egípcio e trouxe o povo para a terra prometida, nesse momento ele criou os seus filhos, porque ele tirou o povo debaixo de um jugo com os infiéis. Ele separou um povo para ele. Ele conduziu Sudecai, Ardecom, Manai Decantas, um povo para uma terra que mana leite e mel. Segundo, ele vai dizer, e exalcei-os. Em outras palavras, o Senhor os engrandeceu, os exaltou, ou seja, deu vitória sobre todos os inimigos que tinha na terra. Fez-os grande, fez com que todos os outros povos que ali habitassem temessem o Deus de Israel, mediante as vitórias que Deus dava. Mas de novo vem esse mas, irmãos. Mas eles prevaricaram contra mim. O que significa essa palavra prevaricar? Significa deixaram de cumprir alguma obrigação, um dever ou uma lei que rege a moral e os bons costumes. Em outras palavras, nós podemos prevaricar contra Deus de duas maneiras. Quando nós deixamos de cumprir as nossas obrigações com Deus, como deixamos de orar, deixamos de meditar na tua lei dia e noite, deixamos de jejuar, deixamos de buscá-lo, irmãos, com todas as nossas forças. E prevaricamos também contra Deus, irmãos, quando nós distorcemos os teus mandamentos, a tua lei, a tua palavra. Logo, esse povo estava padecendo, irmãos, porque eles prevaricaram contra Deus. O que foi esse ato de prevaricar? O que é que Deus estava querendo ensinar para esse povo, para que eles nunca mais
viessem prevaricar contra Deus. Lê comigo lá agora, versículo de número 3. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Olha o boi e o jumento de novo aí, irmãos. Todas as vezes que nós vamos tracionar o arado que Deus tem nos reservado, ou nós somos um boi nesse arado, ou nós somos um jumento nesse arado. Qual é a diferença de um boi e qual é a diferença de um jumento? Quando você olha para a estatura, o boi ele é mais alto do que o jumento. Então o boi é um tipo de ser humano que cresceu na graça e cresceu no conhecimento. Uma segunda característica, o jumento tem por natureza empacar, irmãos. E quando ele empaca, não tem quem arranca ele do... Quando a gente empaca, que a gente já não quer mais puxar o arado de Deus, que a gente quer prevaricar, ou seja, já não queremos mais meditar, já não queremos mais orar, já não queremos mais nos envolver com as coisas do Senhor. Isso significa, irmãos, que tem na nossa identidade um caráter de um jumento. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo acerca disso. Guarde algo. Todos nós chegamos na igreja como jumentos. Todos, sem exceção. Todos, irmãos. Ninguém chegou aqui dominando o conhecimento. Ninguém chegou aqui dominando a graça. Quem é que nunca empacou na hora de tracionar um arado? Todos nós, quando nos achegamos no reino, para pegar no arado, para puxar o arado, todos nós chegamos como jumentos. Só que olha o que o texto diz. Que o jumento, ele conhece o que, irmãos? A manjedoura. Presta atenção, o que é a manjedoura? A manjedoura é o coxo aonde põe o alimento para o animal. Aí eu te pergunto, onde é que Jesus nasceu? Sudecaia, ridecou manai de cantas. Jesus nasceu numa manjedoura. Por isso que está escrito em João capítulo 6, versículos 55 e 56, ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ei, irmãos, chegar como jumento tudo bem, mas pelo amor de Deus, a gente não pode permanecer Como é que a gente não permanece como jumentos? Come, irmãos, dessa verdadeira comida que é Cristo. Bebe dessa verdadeira bebida que é Cristo. Sudecaia, ridecou, manai de cantas. E nós seremos transformados de jumentos para bois nessa terra de viventes. Observa o boi, irmão, no versículo que a gente acabou de ler. O boi... ele conhece o seu possuir, ele conhece o dono. Não tem como não lembrar de Jó. Eu conhecia você de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Quando nós, irmãos, somos transformados de jumentos para bois, nós começamos a conhecer o Pai. E Jesus disse que aquele que vê o Pai, vê o Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ai, cuidado com a manjedoura que tu está indo comer. Porque se ele disse que tem a verdadeira comida, irmãos, é porque tem a falsa também. Se ele disse que tem a verdadeira bebida, porque ele é a verdadeira bebida, ele é a verdadeira comida, por isso que ele é o caminho, a verdade. Tem a falsa também, irmãos. Cuidado. Mas pastor, como é que eu sei qual é a manjedoura que eu tenho que ir lá me alimentar? Como é que eu sei? Olha, irmãos, para os reis magos, aonde esses magos, não tem nada a ver de mago que faz magia. Esse mago, se não me falha a memória, vem do grego magoege, que significa sábios. Aprenda com os reis sábios. A primeira conduta que eles tiveram, eles não caminharam andando para a terra, eles caminharam com os olhos deles voltados para onde? Para o céu. Então a primeira coisa, anda
com os olhos voltados para segundo. Eles seguiram uma estrela que veio do Oriente. E quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, lá faz menção das 7 estrelas e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E o Senhor fica, o anjo da igreja, o anjo da igreja. Só que esse anjo da igreja, irmãos, ele vinha do Oriente. E o que tinha no Oriente? Está escrito lá em Ezequiel que no caminho do Oriente estava a glória de Deus. E quem é a glória de Deus, irmãos? É Jesus. Então quando tu contemplar com um anjo que fica, vê o filho e crê nele, vê o filho e crê nele, vê o filho e crê nele, ele vai te levar para a manjedoura, irmãos, que você vai comer o verdadeiro alimento e vai beber a verdadeira água. Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas. Ele não brilha para ele, irmãos. Ele brilha para mostrar onde está o filho. Ele brilha para mostrar onde está a manjedoura. Ele não quer honra e glória para ele, não. Ele quer toda a honra e toda a glória ser dada ao nosso Senhor Jesus. Não vem para a manjedoura atrás de Maria e de José, pelo amor de Deus. Porque quem vem aqui para querer ver Maria e José, irmãos, nunca vai comer na manjedoura. Até chega na manjedoura, mas não come na manjedoura, porque está de olho em Maria e João. Maria, a mulher bendita entre as mulheres, glória a Deus, que todas as mulheres sejam benditas. José, ele era descendente de Davi, na árvore genealógica dele, ele era um descendente de Davi. Não olha para os Josés e Marias, irmãos, que tem na manjedoura. Pelo amor de Deus, faz igual os reis magos, eles não quiseram nem saber de Maria e de José. Os olhos dele estavam o tempo todo querendo contemplar a glória de Deus que havia nascido naquele momento. E uma vez na manjedoura, pelo amor de Deus, presta o culto que os reis magos fizeram. Eles trouxeram um pote de ouro, um pote de incenso e um pote de mirra. Ouro, adorar a Deus com seus bens. Incenso, nós já aprendemos que o incenso está atrelado com a orar. A mirra é um perfume, irmãos, está atrelado com adorar. Então, pelo amor de Deus, adora com tudo que tu tens. Presta um culto para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então olha para tu ver, o boi conhece o possuidor. Ou seja, ele já ganhou nível espiritual a ponto de conhecer o nosso Senhor. O jumento é aquele que vai lá na manjedoura para comer. E comer de qual alimento, irmãos? Da verdadeira comida e da verdadeira bebida, que é o nosso Senhor, para que ele seja transformado num boi na hora de tracionar o arado do Senhor. Por isso que quando a Bíblia faz menção dos 4 seres viventes, está lá em Ezequiel, você vai ver que ora o rosto deles era de leão, ora o rosto deles era de águia, ora o rosto deles era de homem, e ora o rosto deles era de boi. Por isso que nós somos o templo do Deus vivente. A gente tem que ter essas 4 identidades no nosso caráter. Da nossa boca tem que rugir como o leão da tribo de Judá. A nossa visão tem que ser como águia. Na hora de tracionar o arado, temos que agir como bois, mas nunca esquecendo que também somos seres humanos, falhos e pecadores, e que dependemos da graça de Deus para fazer todas as coisas. Aí ele continua nesse texto mesmo, versículo 3, ele diz: mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não. Se ele não tem conhecimento, está comendo da verdadeira comida, irmãos? Está bebendo da verdadeira bebida? Por isso que lá em Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus. Olha a prevaricação
esqueceu das leis já não lembra mais da palavra, já não busca mais o não busca mais o conhecimento. Por isso que o Senhor vai nos dar essa ordenança, irmãos, que está escrita em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer algo. Tem muitas áreas da nossa vida que nós somos como jumentos. Ninguém detém o conhecimento de tudo. Mas uma vez que a gente está na posição de jumento, eu cruzo o meu braço? Não, eu ajo como os reis magos. Vou atrás, irmão, da manjedoura onde tem a verdadeira comida e tem a verdadeira... Porque a hora que eu como daquilo, a hora que eu dou ouvido àquilo, eu sou transformado por aquilo que agora começa a habitar dentro de mim. Amém? Continuando, vem comigo. Versículo de número 4 ao 6. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Presta atenção, se o povo já não tem mais conhecimento, como o Senhor está dizendo, se o povo já não tem mais entendimento, porque com certeza não conhecem o caminho da manjedoura, ou se está comendo de um alimento numa manjedoura, que quem está lá não é a verdadeira comida ou a verdadeira bebida, logo a consequência é essa da nossa vida. Olha o que ele diz: ai da nação pecadora. Aí você pode falar, mas pastor, pecadores todos nós? Então ai de nós. Não, ele colocou algumas características, olha lá. Ai da nação pecadora. Aí ele fala, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos. O que é a iniquidade, irmãos? Cuidado, uma coisa é transgredir, outra coisa é ser iníquo. A iniquidade está atrelada ao espírito do engano, ao praticar errado, seja por falta de conhecimento, ou seja por ter adquirido um conhecimento errado. Observa que como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, olha o que o texto diz: carregado de iniquidade, da semente de malignos. O que é a semente de malignos, irmãos? Presta atenção. Uma vez que eu estou ministrando a palavra por irmãos, ou o que está saindo da minha boca é trigo para a sua vida, ou o que está saindo da minha boca é joio para a sua vida. Se o que está saindo da minha boca é trigo para a sua vida, você vai sair daqui cheio da palavra de Deus. Você vai sair aqui cheio da presença de Deus, como nós adoramos no louvor. Mas se o que está saindo da minha boca são sementes malignas, que é o joio, porque a Bíblia diz que o diabo é quem veio semear o joio. Pronto, irmãos, as pessoas vão sair daqui vazias da palavra de Deus. Então observa que esse povo, eles já não estavam mais no tempo da ignorância. Pelo contrário, eles aceitaram na vida deles uma semente maligna. Comeram lá na manjedoura, sudecaia, ridecom, manai decantas, que não tem o verdadeiro alimento e não tem a verdadeira bebida. E quando nós caímos nessa situação, irmãos, pronto, Deus olha para nós e fala: ai da nação pecadora. E esse ai dói, irmãos. Os ai de Deus dói. Por isso, o inimigo, quando ele semeou o joio, a Bíblia vai dizer que o dono da propriedade dormiu. Que nunca durmamos na fé. E quando é que nós dormimos, irmãos? O Senhor fala: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecer. Uma pessoa dormindo é uma pessoa que não tem esclarecimento das Escrituras sagradas. Ela se tornou um alvo fácil para receber uma semente de malignos. Olha ali, ó, de filhos corruptos.
Quem são os filhos corruptos, irmãos? Os filhos corruptos são os filhos de Belial. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que concórdia tem Cristo com quem? Com Belial. Cuidado para não receber a semente errada. Cuidado, irmãos, porque se a gente tomar posse dessa palavra e isso se tornar fundamento de fé para a nossa vida, nós nos tornaremos como pessoas iníquas. Uma vez que a gente se tornou iníquo, nosso conhecimento está deturbado, a nossa mente está deturbada. Uma vez que a mente está deturbada, irmãos, nós nunca pedimos perdão pelas nossas transgressões. Nós nunca vamos tornar, irmãos, os pecados nossos, que era como a escarlata, em brancos como a neve, que era como o vermelho, como o carmesim, em brancos como a lã. Porque agora, irmãos, a graça já não vai mais superabundar a nossa vida, porque o nosso entendimento está corrompido. Permaneceremos eternos jumentos diante do arado de Deus. E aí o Senhor olha e fala, ai. E aí, irmãos, olha o que começa a produzir as nossas obras. No mesmo versículo 4, deixaram o Senhor. Quando é que a gente deixa o Senhor? Lembra em Isaías 59? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele já não vos ouça mais. Então a primeira coisa, nós vamos nos distanciar de Deus. Por isso que o Senhor falou, vinde, sudecaia, ridecou, manai decantas, porque já estavam o quê? Distantes do Senhor, porque já haviam abandonado o Senhor, já tinham deixado o Senhor. Por quê? Porque rejeitaram a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Segundo, olha o que ele diz ali, ó. E blasfemaram do Santo de Israel. E se tem um pecado que não tem perdão, irmãos, chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo veio convencer do pecado, o Espírito Santo começa a falar, essa conduta está errada. Essa conduta está errada e a pessoa não se deixa ser convencida. Pronto, blasfemou contra o Santo de Deus. Já não recebiam mais. E quando a gente blasfema contra o Santo de Israel, irmãos, o que sai da nossa boca já não são mais cânticos e hinos ao Senhor. Olha o que diz o texto. Voltaram para trás. Lembra que Jesus falou? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. Voltar para trás significa retrocederam, regrediram. Porque agora a semente da iniquidade habita dentro. E as obras conduzem para esse processo diante de... Olha o que ele diz lá. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. O que é uma cabeça enferma? Olha o entendimento. O entendimento que está deturpado. Olha o entendimento que está corrompido, está doente, não é são diante de Deus. É um entendimento maligno. E olha o que ele diz, e todo o coração está fraco. Quando é que o nosso coração enfraquece? Irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se o meu entendimento está deturbado, eu vou ter fé? Não. Se eu não tenho fé, a minha força vem aonde? Vem aonde, irmãos? Está no Senhor. E o Senhor é o verbo, e o Senhor é a palavra, mas a palavra que habita em nós agora já não é mais a palavra de Deus. Logo eu já não tenho mais fé naquilo que é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, porque sobe aos vossos corações tais pensamentos. Se a cabeça está enferma, o coração vai ficar fraco. Se a cabeça está sarada, o coração vai ficar fortalecido. Aí ele continua. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Presta atenção.
Uma vez que a mente está deturbada, que a cabeça está deturbada, o coração enfraquece. Isso vai levar a adoecer todo o corpo. Assim é a igreja. Deus, pela infinita misericórdia, Ele constituiu a minha vida como um cabeça. Mas acima de mim está Cristo. Cristo é saudável, Ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Mas se o cabeça da igreja enfermar, o coração da nave vai enfraquecer. Todo o corpo da igreja vai ficar o quê? Doente. Assim é na nossa vida. Se a minha mente está com o entendimento deturbado, com a semente maligna, o meu coração vai enfraquecer. E nisso vai enfermar também todo o meu corpo. E olha o nível de enfermidades que vem, irmãos. Vem, olha, feridas. Quanta gente chega aqui ferida, irmãos. Quantas pessoas procuram o pastor, aí machucado. Você olha e você fala, Senhor, tem misericórdia. Vem ferido, aí vem inchaços. Você sabe o que são inchaços? São pessoas cheias de si. São pessoas cheias dela mesma. São pessoas que não se esvaziam diante de Deus. Não se esvazia do velho homem para que o novo homem entre. Chagas podres, ou seja, o nosso corpo que a gente tem que oferecer a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Agora o que começa a exalar de nós, irmãos, é esse cheiro do quê? De podre. O perfume que começa a exalar da nossa adoração por causa das nossas obras são essas chagas podres. E olha como que essas chagas podres se encontram. Não espremidas, nem ligadas e nenhuma delas amolecidas com óleo. O que é o não espremido, irmãos? Presta atenção. É aquela formação de pus que tem dentro de nós, que a gente precisa espremer para que possa sair. Deus está falando, tanto por dentro está cheirando mal, tanto por dentro está podre. Como ele fala aqui, nem ligadas. O que são ligadas? São as ligaduras, são as faixas, ou seja, como também está exposto para todo mundo ver as obras que estão cheirando mal. E ele diz lá, ó, e nem nenhuma delas amolecidas com óleo. O que é ser amolecidas com óleo? Quando forma aquela casquinha de cicatrização. Antigamente era muito comum as pessoas aplicarem óleo sobre aquela casquinha para gerar amolecimento. Assim somos nós, irmãos. Quando nós somos feridos, machucados naquela região da nossa vida, a tendência nossa é nos endurecer. E como agora o óleo não chega mais porque a semente é maligna, aquela casca nunca vai amolecer. Continuamos com o coração duro, continuamos com um coração, irmãos, que é de dura cerviz, porque ficamos armados agora por causa da quantidade de feridas que somos submetidos. Quantas pessoas chegando doentes, cabeça enferma, coração fraco, e o corpo já não adora a Deus como Deus deseja que venha adorar. Não entrega o corpo, não entrega a alma e o espírito por completo. Você vai ver que o corpo está sendo entregado de uma maneira limitada. Tudo porque agora distanciaram de Deus. Tudo porque agora blasfemaram do Senhor. E é isso que vem nas nossas vidas, irmãos. É isso que sobrevém às nossas vidas. Quando nós deixamos a semente maligna, oriundas dos filhos rebeldes, malignos, a chegarem na nossa vida. Continuando, versículos 7 e 8, olha o que diz. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, e como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Presta atenção. Além da gente ficar enfermo da planta dos pés até o alto da nossa cabeça, o texto vai dizer assim, ó, a vossa terra está assolada. O que sobrevém à nossa vida é completa destruição. As vossas cidades abrasadas pelo fogo. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é um fogo consumidor.
consumidor. Se eu não dou ouvido à palavra dele, ou rejeito a palavra dele, ele falou que ele vem com a tua espada devastando tudo. Quando nós não damos ouvido à palavra dele, ou ouvimos uma outra palavra, nós passamos na frente dele. E na frente dele, irmãos, quando nós passamos, o que sobrevém às nossas vidas é somente destruição. Aquilo que é abrasado pelo fogo, sabe o que ele está falando? Ali só ficou cinza. Quantas vidas se achegando, irmãos, com a vida assolada e com a vida toda abrasada. Tudo porque deixaram uma semente maligna entrar no coração, levou-se a apartar do Senhor e começaram a blasfemar de Deus. Olha o que ele diz: a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastado como em uma subversão de estranhos. Quem são esses estranhos, irmãos? Presta atenção. Estranhos não é aquele que é estranho para mim e para você. O estranho é aquele que é estranho diante de Deus, porque Deus está colocando aqui a visão dele. E quem é um estranho para Deus? O estranho para Deus é aquele que ele não conhece. Lembra aquele texto que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino, mas aquele que faz a vontade do meu e a vontade do Pai, é que nós vejamos o Filho e criamos nele. Mas num paralelo, depois ele continua: naquele dia, muitos chegarão em mim e dirão: Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. O Senhor vai olhar para ele e vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então olha quem são os corresponsáveis, Sudecaia, Ridecou, Manai de Cantas, para devorar e trazer a devastidão na nossa vida, destruição. São esses estranhos, são pessoas, irmãos, que semeiam a semente errada, que praticam a iniquidade. Por isso Deus fala o tempo todo: sai do meio deles, sai do meio deles, sai do meio deles e eu vos receberei. Cuidado com os estranhos, irmãos. E pessoa estranha não tem que ser diante de nós, ela tem que ser diante de Deus. E o estranho diante de Deus é aquele que pratica a iniquidade, é aquele que semeia a semente maligna. Esse diante de Deus, irmãos, são as pessoas que ele não conhece. E continua, olha o que diz lá: e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, e como a choupana no pepinal, como cidade Siti. O que é a vinha, irmãos? A vinha é uma plantação de uvas, que faz menção do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o pepinal, irmãos? O pepinal é uma plantação do quê? De pepinos, que faz menção do quê? Do Egito. Lembra quando o povo estava caminhando no deserto? Chegou um tempo que eles tiveram saudades de comer o quê? Os pepinos que tinham lá no Egito. Olha o que Deus está dizendo: tanto no meio da vinha do Senhor, como lá no Egito, o que nós vamos edificar é uma cabana na vinha ou uma choupana no meio do Egito. O que é uma cabana ou uma choupana, irmãos? São edificações feitas ou com madeira ou com palha. E olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 13. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Quando nós nos envolvemos com esse tipo de semente, a edificação que nós fazemos da nossa vida, ou é uma cabana no meio da igreja, da vinha do Senhor, ou é uma choupana lá no Egito, onde nós estamos inseridos no nosso convívio.
E uma cabana e uma choupana não tem fundamentos em Cristo, porque ela não precisa de alicerce. Ela é o quê? Um ambiente onde cabe uma pessoa, feita com madeira e palha. E quando o fogo vem, irmãos, o Senhor falou que viria as águas e que viria o fogo. Só que ele falou, mas o fogo não te queimará. Só que quando o fogo vem para uma edificação dessa natureza, ele vem para consumir tudo. Tudo, sem exceção. Cuidado, para que nós não sejamos uma cabana no meio da vinha e uma choupana no pepim. Cuidado. E ele diz, por fim, a cidade está sitiada. O que é uma cidade sitiada, irmãos? É uma cidade oprimida pelo inimigo. Porque agora em volta da cidade, quem está acampando em volta já não são mais os anjos de Deus, mas são os demônios. Aí ela começa a ser oprimida. Aí o suprimento não chega mais dentro da casa. Deu para entender o que o Senhor está nos ensinando? Por isso eu louvo a Deus, irmãos. Porque quando eu olho para esse povo e vejo esse povo doente da planta dos pés para o alto da cabeça, Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Quando eu vejo esse povo praticando a iniquidade, a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Quando eu vejo esse povo vivendo um tempo de miséria, mortos espiritualmente falando, sem viver uma vida que ele prometeu de abundância, eu louvo a Deus porque ele também disse que ele veio trazer vida e vida em abundância. Quando eu vejo esse povo edificando, ao invés de edificar um edifício de ouro, de prata ou de pedras preciosas, mas edificando um edifício de palha, de madeira ou de feno, eu louvo a Deus de novo, porque o nosso Senhor Jesus veio nos conduzir para edificarmos um edifício bem ajustado, para que sejamos templos santos do Senhor. Aonde, irmãos, puseram veneno na panela, basta um pouco de farinha para destituir todas as obras das trevas. A farinha é oriunda do trigo, é oriunda da boa semente de Deus, é oriundo do verdadeiro alimento e da verdadeira bebida. Hoje é dia que Deus quebra na nossa vida toda a maldição, todas, sem exceção. Hoje é dia que Ele transforma todos os nossos pecados, que eram como a escarlata e vermelho como o carmesim, em brancos, tanto como a neve, como a lã. Hoje é dia que Ele abre os olhos nossos para nós nunca comermos dessa semente maligna. O diabo só veio para um propósito, irmãos, plantar o engano. Porque uma vez que ele planta um engano, a espada de Deus vem e nos devora com as suas maldições. E qual maldição? Maldição que vai levar a matar, roubar e destruir, porque está escrito e não volta vazio. Hoje Ele abre os nossos olhos para nós nunca deixarmos cair na nossa manjedoura a semente maligna, mas somente aquela semente que é o pão vivo que desceu dos céus. Amém. Guarda isso. Vocês entenderam o nível de maldição que vem nas nossas vidas? Se a gente não tiver rins, irmãos, o rim vem para filtrar. Não deixa qualquer água entrar. Não deixa qualquer palavra moldar a vossa mente. Porque se o que for palavra de Deus, o teu coração vai se fortalecer. E nisso vai vir a cura de todo o corpo. Mas se a semente que vier deturba a nossa mente, irmãos, isso vai enfraquecer o nosso coração e nós ficaremos leprosos como esta nação está. E o mais triste, padeceremos no corpo e padeceremos fora do corpo também, tá bom? Amém, glória a Deus.